Pessoal, caiu a live aí. Acredito que porque eu coloquei uma música de fundo Vai mais devagar. e aí travou aqui a minha live com vocês, tá? Então eu vou começar do início para estar falando então sobre o tema. Eu acabei nem colocando o tema aí, eu tinha colocado, mas a live caiu, então não deu nem tempo de eu começar a falar sobre o tema. O tema é o que é um fiel depositário e como vocês podem estar trabalhando nesse ramo, tá? Vamos lá. Eu vou fazer uma breve introdução aqui de novo, porque acredito que tem pessoas aí que estão entrando agora. O que é o fiel depositário e como a lei enxerga ele, tá? O fiel depositário é a atribuição dada a alguém para guardar um bem durante um processo judicial e está previsto no artigo 4, no inciso 4, do artigo 665 do Código de Processo Civil. Então, assim, na subseção 3 ainda fala da penhora e do depósito. No artigo 665, o auto de penhora conterá. Então, no inciso 4 de novo fala a nomeação do depositário de bens. Então, a nossa atividade ela é legal, claro, muito pouco falada. Se você der um Google, provavelmente o Google não vai te falar muita coisa sobre como é o localizador fiel depositário. E por que eu estou falando localizador fiel depositário? Porque basicamente o fiel depositário ele é o localizador, tá? Na maioria das vezes. Então o que acontece? As assessorias de cobrança eles passam esses casos para os localizadores. Então ele vai atrás desse caso e ele localiza o bem que precisa ser apreendido, tá? Eu vou falar sobre o veículo para ficar uma forma mais simples de vocês entenderem. E só lembrando, pessoal, eu comentei isso no início da live, ela caiu. Eu vou tirar aqui os termos técnicos e jurídicos porque não é a minha praia. Tá? Eu sou localizador fiel depositário e não sou advogado. Então, eu vou estar falando aqui de uma maneira bem simples para vocês entenderem. Vou usar como exemplo o veículo. Então, essa assessoria de cobrança que trabalha para os bancos, elas que são responsáveis para trazer, para encaminhar essas fichas para os localizadores. Uma vez esse localizador, ele localizando o bem que precisa ser apreendido, que é o veículo, a própria assessoria nomeia ele como um fiel depositário. Entendeu? Então o localizador, ele é o fiel depositário, mas antes ele é o localizador. Quando ele localiza o veículo, a assessoria confirma e aí nomeia ele como um fiel depositário. Então é importante esclarecer assim, quem pode estar trabalhando nesse ramo? Uma pessoa maior de 18 anos e que seja alfabetizada. Não precisa de nenhum nível de graduação, algum certificado, alguma autorização para iniciar nessa carreira. Não precisa de nada disso para iniciar no ramo, beleza? Então o que acontece? Muitas pessoas elas confundem a questão da execução do mandado de busca e apreensão. Por quê? Eles acham que, inclusive, são PM, a Polícia Militar, que faz aí a execução do mandado de busca e apreensão. Então, o mandado ele é executado pelo oficial de justiça. Ele ali é o representante da lei. Então, como o próprio nome diz, mandado, alguém mandou. Quem manda é o juiz, certo? As assessorias jurídicas montam a petição lá, colocam nos autos tudo que precisa fazer, tudo certinho. Mas lembrando, essa petição ela só dá início quando há uma quebra de contrato. O financiado ele para de pagar as parcelas, correto? Aí sim, esse caso vai para a assessoria jurídica e ali se inicia os casos de busca e apreensão. Então ela passa para o localizador, está localizando o veículo. Beleza, acho que isso ficou bem claro. Então voltando para a questão de execução do mandado de busca e apreensão. O oficial de justiça, ele representa a lei. Quem deferiu a liminar de busca e apreensão é o juiz. Então, o oficial, uma vez representando a lei, ele não pode tomar posse do veículo que precisa ser apreendido. Então, quem toma posse desse veículo é o fiel depositário, como o próprio nome diz. Ele é fiel depositário porque ele precisa depositar o veículo em um pátio designado pela assessoria. Então, ele vai remover o veículo do pátio, ele vai remover o veículo do ponto A, que é onde ele localizou o veículo, ao ponto B, onde foi designado pela assessoria. A assessoria fala, olha, remova o veículo
até o local X. Então o fiel depositário ele é responsável pela guarda do bem alienado. Então, ou seja, o veículo ele ainda não é do financiado, porque ele financiou o veículo, correto? Então, esse bem ele é dado como garantia no financiamento. É importante esclarecer isso. Então, nós, localizadores, fiéis depositários, a gente executa com o oficial de justiça esse mandado de busca e apreensão, correto? A gente é o responsável para pegar o veículo do ponto A ao ponto B e para levar ele até o pátio, beleza? Agora, vamos continuar aqui no nosso tema, tá? Que eu comentei com vocês sobre a galera confundir, achando que são os PMs que cumprem, né? Acha que é o oficial de justiça. Então, como oficial de justiça, ele não pode ali retomar o bem, porque o bem ele precisa ser representado por alguém autorizado da parte credora. Ou seja, quando o oficial de justiça ele vai cumprir o mandado de busca e apreensão, correto? Ele precisa do rol de depositários, ou seja, o escritório precisa nomear um depositário para que ele vá junto com o oficial de justiça cumprir esse mandado, porque ele tá ali representando o banco, correto? Então ele vai tomar posse do veículo e vai levar no lugar que precisa levar. Então é importante esclarecer isso. O fiel depositário é uma peça imprescindível na hora de executar o mandado de busca e apreensão. Sem ele, não é possível cumprir o mandado de busca e apreensão do veículo, por exemplo. Entendeu? Então o oficial de justiça não pode fazer sem estar junto com o fiel depositário nomeado no processo. Beleza? Vamos seguir aqui então. Agora eu vou falar das partes do benefício. O benefício de quais são as vantagens, né, de trabalhar no ramo de localizador fiel depositário. Pessoal, eu vou usar um exemplo da minha vida, como que foi, tá? Eu trabalhei grande parte da minha vida como CLT, beleza? O meu último emprego foi na concessionária Fiat, né? Lá eu trabalhei de consultor de pós-vendas, eu tinha um salário lá de R$ 2.200, beleza? Era um valor fixo lá, com comissão, mas ficava sempre em R$ 2.200 e eu ganhava esse valor em CLT. E assim, não estou falando mal de CLT, muito pelo contrário, sempre trabalhei com CLT e me ajudou muito quando eu precisei pagar minhas contas, mas também nunca passou disso, beleza? Então, quais os benefícios? Quando eu fui fazer a minha primeira busca e apreensão, correto? Tive a minha oportunidade e fui fazer essa primeira execução com o oficial. Nessa primeira busca e apreensão, eu ganhei R$ 2.500. Eu faturei R$ 2.500 fazendo a apreensão desse veículo, beleza? Então vamos lá, vamos fazer alguns cálculos simples aqui para vocês entenderem o benefício em termos de valor, que é o que importa e o que muitas pessoas estão me perguntando no Instagram e eu ainda não tive a oportunidade de falar. Para uma pessoa que ganha R$ 2.200, ela trabalha os 22 dias úteis do mês, beleza? Ali em média 8 a 12 horas. Então se você pegar, vou fazer uma conta breve aqui, rapidinho, ó. Se eu pegar R$ 2.200 e eu fizer dividido por 22 dias úteis, correto? Vai dar uma média, né? Mas o ideal é fazer o valor líquido, porque R$ 2.200 descontando o imposto cai para R$ 8.800. Então, se eu pegar 8.800 e dividir por 22 dias úteis, logo o meu dia passa a valer R$ 81,82, beleza? Então, o meu tempo vale R$ 81,82, porque a gente vende tempo. Se você está em CLT, se você está trabalhando, você está vendendo o seu tempo, beleza? Você tem o seu salário no mês, independente se você ganha comissão ou não, você vende o seu tempo ali. Você precisa obrigatoriamente cumprir aquela carga horária, de 8 a 12 horas. Agora, quando eu fiz a minha primeira busca e apreensão, eu ganhei R$ 2.500 nessa busca e apreensão. Então, peraí. Quanto tempo eu demorei para fazer esses R$ 2.500? A execução do mandado levou em torno de meia hora. Então, foi aí a minha grande virada de chave. Eu falei, bom, peraí. Eu ganhei R$ 2.200 em um único dia, beleza? Em meia hora. Eu falei, bom, peraí, tem alguma coisa errada. Então, o meu tempo não está valendo nada. Se eu ganho R$ 81,82 por hora e em meia hora eu ganho R$ 2.500,
eu preciso conhecer mais sobre essa profissão. Então foi onde eu tive um colega que me apresentou a profissão e hoje é um grande amigo meu no ramo de localizador, que foi ele que me deu a oportunidade, e aí eu ingressei de fato. Então o que acontece? O que era para fazer uma renda extra, que era o ramo de localizador fiel depositário, se tornou a minha renda principal. Inclusive eu conheço localizadores que trabalham nesse ramo e que começou fazendo como renda extra a localização, tá? Como fiel depositário aí de bens alienados, e que depois se tornou a renda principal e que hoje também trabalha no outro ramo, só que virou a renda extra dele, beleza? Então vamos continuar aqui nos benefícios, né? Usando eu como exemplo. Liberdade geográfica. O que esse ramo de atividade ele te traz? Liberdade geográfica, ou seja, uma vez você tendo conhecimento do ramo e trabalhando como localizador fiel depositário, você pode trabalhar em qualquer lugar do Brasil. Como assim eu posso trabalhar em qualquer lugar do Brasil? Bom, eu estou aqui numa cidade X, beleza? Acontece algum imprevisto, eu preciso mudar de estado. Você acha que eu vou parar de trabalhar como localizador fiel depositário? De jeito nenhum. Por quê? Porque ao longo do tempo a gente constrói credibilidade com os escritórios e são eles que passam os casos para nós. Se você fazer uma pesquisa aí no Google, aí não sei, deve ter alguma estatística do IBGE, quantas pessoas financiam um veículo, né? E tem aí a questão do consórcio, enfim, é a grande maioria. E por que eu estou falando isso? Porque em qualquer lugar que você estiver do Brasil, uma vez você tendo o conhecimento da atividade, que é localizador fiel depositário, você pode trabalhar em qualquer local do Brasil, simples assim. Então você tem liberdade geográfica, você tem o potencial de aumentar a tua renda e muito expressivamente, porque vai depender do quê? Da energia que você coloca no trabalho. Então, quanto mais você executa mandado de busca e apreensão, mais você coloca dinheiro no bolso. É simples assim, sem redundância. A verdade é essa, beleza? Então vamos lá. Continuando aqui. E você, né, vou trazer alguns exemplos de como funciona na prática, né, a execução aí do mandado de busca e apreensão. Como que funciona? Como eu falei no início do vídeo, tá? A pessoa que quer financiar um veículo, muitas vezes ela não tem a quantia total, então ela precisa ir do banco, da parte credora. O banco vai lá, financia uma parte e esse bem ele se torna a garantia do contrato, do financiamento. Beleza? Então lá nesse contrato vai estar estipulado lá o valor, as taxas de juros, quantos meses, show de bola. Uma vez quebrando esse contrato, e como esse contrato é quebrado? Ao atrasar as parcelas. O financiado ele começa a atrasar as parcelas e começa, né, a apresentar uma quebra de contrato. Por que começa? Porque antes dos escritórios iniciarem com a petição de mandado de busca e apreensão, pessoal, é importante esclarecer que de forma amigável, tá? Os escritórios tentam contatar o financiado, seja por ligação, mensagem de texto, e-mail, tá? Das formas que eles têm ali para poder contatar, né, o financiado. Inclusive, por lei, precisa enviar uma notificação extrajudicial no endereço do contrato. Então, assim, perceba, o escritório, junto com o banco, ele tenta de várias formas amigáveis contatar o financiado. Caso ele não tenha êxito no contato, aí sim inicia as petições aí para poder iniciar a liminar de busca e apreensão. Beleza? Então, assim, continuando de como funciona na prática. Caso ele não logre êxito, caso ele não tenha êxito aí no contato com o financiado, olha, não consegui contato com o financiado, beleza, não me ligou, não disse por que atrasou as parcelas, não tentou buscar um acordo, o que o escritório do banco faz? Inicia a petição de busca e apreensão. O juiz vai analisar os autos, tá? Ele deferindo a liminar, é expedido o mandado de busca e apreensão. E quem executa o mandado de busca e apreensão é o oficial de justiça. E ele precisa ali, né, que a parte autora nomeie um fiel depositário, que somos nós, localizadores. Então, nós vamos receber essa ficha, porque foi expedido o mandado. Então, o escritório vai distribuir aí para o pessoal que é localizador fiel depositário. É basicamente isso, eles vão distribuir para os localizadores. Então, eu vou pegar minha ficha na mão, vou olhar, vou analisar e vou começar, então, né, o que o meu ramo de localizador fiel depositário me traz para começar. Não vou entrar tão a fundo nisso, porque a gente também não pode falar de certas ferramentas que a gente usa. Enfim, beleza. Então, na prática, a gente vai pegar, tá, esse caso, vai analisar tudo certinho
Localizando o veículo, a gente precisa ver o oficial que tem esse mandado, a gente liga para o oficial, combina o horário e o dia, tá? Dando ok, a gente vai até o endereço, se dirige até o endereço e faz então a apreensão do veículo, beleza? E na prática, o oficial de justiça, ele, representante da lei, é ele que aborda o financiado. Ali ele vai dizer os direitos que o financiado tem, que é importante ressaltar para vocês, esses direitos que são, ele tem 5 dias, tá? Para fazer a quitação das parcelas ou a quitação do contrato, então vai depender de cada escritório isso, né? Então eu sei que tem pessoas que, mas ele pede quitação de contrato, mas isso vai depender de cada escritório, de cada banco isso, tá? Eu no meu ramo aqui, por experiência, posso dizer que eu já vi clientes que fez somente a quitação das parcelas que estavam vencidas. Então vamos lá, ele tem então 5 dias, ok? Contados a partir da busca e apreensão, independente do horário, porque tem às vezes a gente confunde, a abordagem foi feita às 6 horas, tinha acabado o expediente, não tem problema, o que conta ali é a execução do mandado de busca e apreensão, então ele executou o mandado, já começa a contar um dia, beleza? Então nesses 5 dias, se ele não buscar um acordo com o banco, ele ainda tem 15 dias junto com um advogado para contestar essa ação, beleza? Então vamos lá, ele ainda tem 5 dias e depois ele tem mais 15 dias para contestar a ação, tá? E entrar ali com uma liminar, enfim. Então basicamente é isso, pessoal. Enquanto isso, nós localizadores fizemos a execução do mandado de busca e apreensão, porque a gente está ali para fazer isso, então não nos cabe julgar quem está certo, quem está errado, a gente está ali para executar o trabalho. Beleza? Então a gente vai pegar o veículo, depositar no pátio, como eu já comentei com vocês, é importante ressaltar, e a gente fica responsável por aquele veículo. Passados 5 dias e passados 15 dias para contestação da ação, se não houve nenhum acordo, o veículo é encaminhado para outro pátio e lá vai começar aí um processo de leilão, tá? Eu não vou entrar em detalhe, mas basicamente o processo legal é dessa forma que acontece. Caso o financiado não faça um acordo ali, o veículo ele vai começar então um processo de leilão, beleza? Vamos dar continuidade aqui, pessoal. Agora eu queria fazer uma indagação, uma provocação para vocês. O que vale mais a pena, né? Você trabalhar 8 a 12 horas, né, em regime CLT, os 22 dias úteis, né, ou fazer uma busca e apreensão. Então, ou seja, uma busca e apreensão, se você ganha um valor de R$ 2.500, R$ 3.000 ou até R$ 1.000, R$ 1.500, ela equivale ao valor que você ganha no mês. Então, por isso que esse ramo de atividade, ele tem um potencial de ganho muito bom, correto? Então, fica essa provocação para vocês, e é por isso que eu estou querendo compartilhar, tá, esse conteúdo, para poder estar esclarecendo de uma forma simples aí para vocês que me mandam as perguntas, beleza? Agora vamos lá, vamos para uma outra objeção que eu venho recebendo e eu vou estar respondendo. O pessoal tem me perguntado assim, mas em relação à tecnologia, como que faz? Eu não sei nada de tecnologia, como que eu começo, né? Então assim, pessoal, não precisa de nada de tecnologia, não precisa de escolaridade. O básico é você ter um celular, se você tiver um notebook ajuda. Mas o básico é um celular, por quê? O celular vai fazer você entrar em contato e o escritório entrar em contato com você. E você entrar em contato também com o oficial de justiça. Então, cara, quem não tem um celular hoje? Então, em relação à tecnologia, eu estou matando aí essa objeção, não precisa de tecnologia. Para quem fica pensando, mas eu não vou iniciar porque deve ser muito difícil, né? Esses processos que eles falam, de repente precisa fazer alguma investigação. Pessoal, confia, tá? Não precisa de nada de tecnologia, podem ficar tranquilos. Agora vamos lá, vamos continuar aqui nas objeções que o pessoal tem nos mandado, beleza? Por onde começar para me preparar e iniciar no ramo de localizador fiel depositário? Então, ou seja, como eu inicio, né? Qual é o primeiro passo? A essência da coisa, eu não vou também me aprofundar muito nisso, senão o vídeo vai ficar muito extenso. A essência da coisa é